Olá, meu nome é Rafael e eu vou apresentar aqui agora a solução do teste online 3 da disciplina de Física Computacional da UFABC. Esse problema ele pede que calcule as frequências de vibração e os conjuntos de deslocamentos relativos para uma cadeia unidimensional de 100 e depois de 300 corpos ligados por molas de constante elástica de 1 Newton por metro. E considerando que as massas número 1, 3, 5, 9, 7, 9 tem massa igual a 1 e os corpos, né, 2, 4, 6, 8, 10, assim seguindo, tem massa de 2 kg. Apresente os resultados em gráficos de densidade de estado de ω² e os deslocamentos relativos para as 5 primeiras linhas e as 5 últimas frequências em ordem crescente. Tá. Então, primeiramente, montei um desenho do modelo para facilitar a construção do programa. Então, nós temos N massas, N corpos, e eles estão interligados 1 a 1, 2 a 2, né, por uma mola de constante elástica K. A constante aqui é igual, mas ela poderia ser diferente. E as massas também poderiam ser diferentes uma das outras. Então, o modelo aqui é mais para mostrar a indexação de como vai montar cada um dos valores. Para isso, eu vou usar algumas bibliotecas. Vou usar a biblioteca de tempo, que é para calcular o tempo que eu vou calcular os vetores. O NumPy para realizar o cálculo dos vetores e o Matplotlib para mostrar os gráficos mais à frente. Aqui é um modelo simples para armazenar os dados. Eu vou armazenar os dados de cada uma dos sistemas para poder fazer a comparação deles depois. Eu vou explicar isso um pouco mais à frente. Depois com esse sistema, a gente tem que montar a matriz que vai ser usada para esse cálculo. No problema, pede para você calcular uma matriz de uma cadeia aberta, onde temos 2 molas na extremidade. Mas para você calcular ela fechada, onde a primeira mola teria uma conexão com a última, o problema não muda muito. A resolução é bem parecida. Vai mudar apenas o modelo da matriz. Então, assim como a gente fez aqui para o desenho físico do modelo, a gente também é mais fácil desenhar a tabela, a matriz que você vai ter que trabalhar, para você imaginar como que você monta isso computacionalmente. Então, analisando aqui o modelo de cadeia aberta, a gente pode perceber que ela segue um padrão. Ela tem sempre, as linhas seguem a sua massa específica, uma das massas específicas, e a diagonal central ela vai fazer a soma das constantes da mola que está ligada antes dela e depois dela. Então, no caso aqui da massa 1, ela vai estar ligando a mola anterior a ela, a mola 0, e a mola depois dela, a massa 1, a mola 1. E segue esse mesmo padrão em todos na diagonal principal. E os valores em volta da diagonal principal seguem um padrão bem similar, que vai ter o negativo da mola anterior pela massa e o negativo da mola posterior ao corpo pela sua massa. Então fica simples você montar esse modelo, descobrindo o padrão e replicando ele. Porém, a primeira e a última linha são diferentes, porque elas estão ligadas numa única mola. Então, na diagonal principal existe apenas a constante dessa mola e ela mesma negativa no ponto de ligação dela para trás. E a da frente, a primeira, a mesma coisa. Apenas a massa com a única mola ligada nela e esse mesmo valor negativo à sua frente. Para o cálculo, se fosse uma cadeia fechada, você vai manter a mesma situação do modelo central. Apenas a primeira e a última linha muda, porque você considera que a primeira e a última mola estão conectadas. Mas o modelo é parecido com o central. Eu apenas vou considerar agora que na diagonal
existe uma mola antes dela e uma depois, e uma mola dela antes e depois. E a mesma coisa no outro ponto. Como essa linha representa a, a última mola, eu conecto aqui e a primeira mola na primeira coluna. Então, é bem simples de fazer a alteração para os dois modelos. Aqui eu montei um algoritmo simples para poder fazer a construção da matriz. Montar essa matriz para a gente poder fazer o cálculo. Então, primeiramente, eu preciso informar qual é o tamanho do meu sistema. Vou montar aqui um sistema de 8, primeiro, para a gente poder ver o jeito mais simples a matriz sendo montada. Aqui eu vou informar se a cadeia vai ser aberta ou fechada. No momento, vamos fazer ela como aberta. E aqui eu monto meu sistema de molas, massas e molas. As massas, como enunciado, ela vai ser iniciar com uma massa de um corpo de massa 1, seguido por uma massa de corpo 2, seguido por uma massa de corpo 1, seguido por uma massa de um corpo de massa 2 e assim segue. Então em Python a gente tem esse modelo que pode ser seguido, que eu crio uma lista de peso 1 e peso 2 e vou repetir ela uma quantidade de vezes. Então aqui eu faço que ela vai repetir uma quantidade, a metade do sistema, né? Então se tem 8, o sistema de 8 eu vou repetir 4 vezes. E vou fazer a diferença do sistema para ele criar mais um caso seja um número ímpar. Senão ele vai causar problema, vai causar um corpo a menos. E o sistema de molas é bem simples, todos eles têm o mesmo peso, porém eu tenho uma mola a menos do que a quantidade de corpos, porque vendo aqui, cada duas molas são ligadas por uma mola, cada duas massas são ligadas por uma mola. Então a gente vai ter n corpos e n menos 1 molas. Então por isso nós temos uma mola a menos. Aqui numa situação similar à anterior, eu vou criar essa matriz D vazia, num modelo bidimensional do tamanho do meu sistema, então no caso aqui 8 por 8, iniciadas com 0. Isso aqui, uma outra linguagem, talvez teria que fazer dois laços encadeados. Em Python você consegue fazer uma situação dessa, onde você replica a matriz algumas vezes. Aí vamos começar a popular a matriz. Aqui fez uma verificação apenas se eu tentar montar um sistema com uma massa apenas, que não faz sentido, porque não teria nenhuma mola para conectar ela, apenas para não gerar um erro. E aqui uma diferença se eu vou montar a matriz aberta ou fechada. Se eu for montar a matriz aberta, como eu tinha mostrado aqui anteriormente, primeiro eu vou montar as linhas diferentes, que é a primeira e a última, e depois eu faço um laço central. A fechada é a mesma coisa, eu monto a primeira e a última, e depois o laço central. Só vai ser diferente a primeira e última linha. Então, na cadeia aberta, eu vou popular apenas a primeira linha e a primeira coluna, o valor da primeira linha e primeira coluna, e a primeira linha, segunda coluna. Lembrando que o Python inicia a contagem do zero. Colocando o valor da massa 0, dividindo o valor da mola 0, que é o que eu tenho no modelo aqui. E o mesmo valor negativo na próxima. E a última, um sistema similar. Eu vou colocar para ele poder fazer a contagem de trás para frente. Então eu vou contar o tamanho do sistema menos 1, ou seja, como ele começa do 0, o sistema é 8, vai ser a posição 7. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a última posição. Vou popular da mesma maneira que eu populei da primeira linha, e depois essa daqui na verdade, e essa daqui menos 2, que é a anterior à última, a penúltima coluna. No modelo modelo fechado, eu vou popular uma linha a mais. Então eu vou popular não só o final diagonal, como eu vou popular as duas pontas. Então ela segue o mesmo padrão, só que eu vou colocar uma linha a mais para poder botar a outra ponta.
E depois eu faço um laço simples para popular o centro, onde eu populo aqui a diagonal principal com o valor da mola anterior e da próxima mola nessa massa. E antes da diagonal principal, o valor negativo da mola anterior e o valor negativo da próxima mola, como a gente viu na matriz. Tendo isso, a gente já pode apresentar a matriz para poder verificar os valores dela. Executando aqui. Executar o NumPy. Ele mostra aqui uma matriz 8x8. A gente pode ver, olhando pela diagonal principal, que ela apresenta, né, a simetria. Então, por isso a gente pode utilizar um método do Python, que é o NumPy Algelin Age, que vai fazer o cálculo dos autovalores e autovetores automaticamente de uma matriz simétrica. Se ela não fosse simétrica, daria um pouco mais de trabalho, mas nesse caso, como ela é, o modelo fica mais simples. Coloquei aqui um timer para iniciar antes do cálculo e iniciar novamente depois do cálculo, para eu poder ver o tempo que vai decorrer dessa execução. Porque esse é um método que ele é exaustivo, ele toma um bom tempo para você aplicar. E quanto maior a matriz, mais tempo ele leva. A gente pode ver aqui que ele calculou em poucos segundos essa matriz, porque é uma matriz pequena. Então vou aumentar o tempo para a gente poder ver a diferença. Depois de gerar os valores, eu gravo esses valores naquelas variáveis que eu iniciei anteriormente, para poder fazer a comparação deles depois. Então eu só preciso rodar uma vez o cálculo e eu armazeno esses valores em memória para poder executar, para poder fazer o comparativo. Aqui é uma verificação simples para mostrar que a lista está ordenada. Ele verifica todos os valores e vê se o anterior é menor ou igual ao próximo. Nesse caso, esse método, quando a matriz é simétrica, ele já retorna para você valores ordenados. Então poupa a gente também do trabalho de ter que ordenar os autovalores e, consequentemente, os autovetores que estão associados a ele. Mas nesse caso não vai ser necessário. E também verifica se tem valores duplicados, se tem frequências degeneradas nos estados. Também verificamos aqui que nesse modelo a gente nunca vai ter um estado degenerado, então nós não temos frequências duplicadas. E eu vou criar um gráfico da frequência ao quadrado pela densidade de estados que existem dessa frequência. Então eu fiz um histograma com os autovalores gerados pelo programa, pelo processo, separados em 7 classes diferentes. Então, executando aqui para 8, eu vejo esse padrão e um buraco aqui, né? Que seriam as frequências proibidas, onde esse sistema não vibra. Só para poder ver a situação, vamos aumentar aqui para o que é pedido, né? Modelo de sistema de 100. A gente vê que a execução é bem rápida. Não demorou nem um segundo para calcular isso. Se a gente aumentar o sistema para 300, também não demorou nem um segundo. O gráfico é similar com o de 100. A gente pode aumentar um pouco mais. Vamos colocar um sistema de 1000. Também não demorou muito. Mas 3000 já começa a ficar um pouco mais lento. Então é um processo que ele realmente exige um pouco de processamento da máquina. A gente vê que o modelo ele meio que segue um padrão, né? Como é o mesmo sistema, só vai aumentando as densidades, a gente tem a impressão que ele vai aumentando nas pontas e vai aumentando, diminuindo essa faixa onde existem frequências proibidas.
Para fazer o cálculo do sistema fechado, a gente vê que o sistema é similar, só que ele mantém até uma simetria, né? Porque o sistema anterior ele é um pouco mais, pendia um pouco mais para esse lado, tinha até uma classe um pouco mais alta aqui. Aqui você vê que o sistema é bem simétrico. E para 300 também. Deixa eu executar aqui. Também retorna um valor bem simétrico. Comparando que como não tem nenhuma diferença entre uma ponta e outra no seu tamanho, o tamanho do sistema, é até esperado que isso aconteça. Então, com os dados já gerados, a gente pode fazer a comparação entre o deslocamento relativo deles. Então, montei um processo que eu posso informar se eu quero comparar sistemas abertos ou fechados e qual o tamanho do sistema que eu vou querer comparar. Então, nesse caso, eu preciso já ter executado os dados desses sistemas. Eu já executei desses 300 e o de 100, tanto aberto quanto fechado. E quantos estados serão comparados no início e no final de cada um dos sistemas. Então, esse K eu vou usar para informar que eu quero pegar os 5 primeiros estados e os 5 últimos estados e mostrar o gráfico comparativo. Aqui é uma verificação para verificar se sistemas existem. Eu verifico se os sistemas existem dentro da variável que eu criei e retorno um erro caso não ocorra. E eu faço então 2 laços para executar do início para o final e do final para o início, com o limite de 5 estados. Então eu faço um for da variável i até o número k, que é a quantidade de estados que eu vou querer olhar. Vou criar aqui um multigráfico para fazer um comparativo de 2 a 2. E coloco a opção para eles compartilharem no mesmo eixo, para eles terem a mesma proporção de um para o outro. Então vou criar o gráfico usando o matplotlib dos autovetores de cada uma das posições. Eu coloquei um for para executar os dois valores da tupla aqui. Então ele vai executar, vai pegar os valores da primeira comparação que eu pedi e depois vai executar novamente e vai colocar os valores da segunda interação e vai apresentar esses dados. Depois ele faz a mesma coisa, só que ele vai correr de K até 0. Ele vai correr tipo de 5 até 0. Só que em vez de fazer uma comparação do tamanho dele, eu estou fazendo uma comparação do tamanho negativo. Então aqui eu vou pegar o valor i, que é o valor corrida de 0 até 5, até 4 na verdade. E aqui eu vou fazer o tamanho do meu sistema menos de 0 a 5. Para que isso? Para eu poder fazer o cálculo e mostrar ele de baixo para cima. Então, vou apresentar o plot deles e eu tenho esse resultado. A cadeia de 100 massas e com a cadeia de 300 massas. O primeiro estado das duas, a gente vê que é bem similar. Embora tenha a diferença de aonde ocorre esses deslocamentos, o quanto cada um desloca, ele tem um comportamento similar nos dois. O segundo estado também. A gente vê que cria o primeiro nodo aqui e os dois são bem similares, mesmo tendo quantidade de massas diferentes. Ou seja, o gráfico aqui ele é mais denso, mas eles têm o mesmo comportamento. O terceiro estado também fez um aumento para 2 nodos. O quarto estado e o quinto.
A gente vai ver mais no final que a partir da metade do sistema ele começa a mudar esse padrão de onda para um padrão de pulsos, que é o que a gente vê a partir dos 5 últimos valores, que ele começa a exibir um padrão decrescente de pulsos de 5 para 4, para 3, 2, e o último estado de todos eles, tipo o estado 100 da cadeia de 100, e o estado 300 da cadeia de 300, é um pulso único. Então, olhando de trás para frente, ele vai aumentando o número de pulsos até chegar aproximadamente na metade do sistema. Assim como ele vai aumentando o número de nodos conforme ele vai aumentando o estado até mais ou menos aproximadamente a metade do sistema. E eu fiz um extra aqui. Isso aqui é um código um pouco mais... É um pouco mais de validações, mas ele também tá... O final dele é bem simples, que ele plota o gráfico aberto e fechado de um mesmo sistema no mesmo ambiente. Então, apresentando aqui um grafo de 100, um gráfico de sistema de 100 corpos, ele me mostra a cadeia aberta em azul e a cadeia fechada em vermelho. A gente vê que elas são similares, tem um comportamento similar, mas não igual. Aparece invertido nesse ponto. Até o momento do meio, onde no estado 50 a aberta apresenta um primeiro estado de pulso, e a fechada já começa a apresentar um comportamento anômalo nas pontas, onde o meio está mais fixo e os cantos estão com mais perturbação, até que os dois começam a apresentar o mesmo padrão de pulsos, e esse vai seguir até gerar o pulso único. Então essa foi a minha resolução. O código vai ficar disponível na descrição. E muito obrigado.